Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Saber a Lei. Estamos hoje para tratar de direito do trabalho. Nós que estamos com uma sequência de vídeos relacionados a essa área. Tratamos nos últimos conteúdos sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho, um tema de alta relevância. E hoje nós vamos dar sequência nesse conteúdo trabalhista abordando a demissão por justa causa, que é uma atitude gravíssima, enfim, é um instrumento constante na CLT quando o empregado comete alguma irregularidade ali na condução do seu contrato de trabalho que viabiliza essa modalidade de encerramento do contrato de trabalho. Está aqui comigo mais uma vez o Dr. Wellington, especialista em direito do trabalho, que vai colaborar aqui com seus conhecimentos para a gente bater um papo aqui nessa tarde. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Ademar, tudo ótimo. Maravilha. Doutor Wellington, nós conversávamos um pouco antes aqui desse vídeo, né, e o senhor esclareceu com bastante competência a previsão legal da demissão por justa causa ali no artigo 482 da CLT, e nessa nossa conversa você abordou alguns temas e eu vou deixar você discorrer sobre eles, que é justamente a questão da proporcionalidade, a questão da tipicidade que tem que constar na lei, essas hipóteses, a questão da gravidade, que é importantíssimo, né? Dentre outros elementos que devem existir para se configurar a possibilidade ali jurídica de demitir o empregado por justa causa. Então vamos lá, doutor. Primeiro eu queria que você explicasse o que vem a ser a questão da tipicidade, né? Que requisito é esse para se configurar uma justa causa, doutor? Valdemar, trago aqui a resposta da sua pergunta. A tipicidade. A justa causa, para ser aplicada, ela tem que ser típica, isto é, o ato que é praticado pelo empregado, ele tem que estar expresso, isto é, tem que estar mencionado na CLT no artigo 482, Valdemar. Doutor, muito interessante, ou seja, a possibilidade de se aplicar uma demissão por justa causa, ela é restritiva, ou seja, como se trata de uma penalidade que é dada ao trabalhador, essa penalidade ela deve observar exatamente o que consta ali na lei. É isso que o senhor está explicando desse princípio da tipicidade. Exatamente, Valdemar. Mas aí eu vou provocar o senhor, doutor. Na seguinte aspecto, você que é atuante, militante na área do trabalho, nós estamos aí dia a dia batalhando nessa área, então nós sabemos que as decisões judiciais têm uma força muito grande, principalmente na Justiça do Trabalho. Se você acabou de explicar agora, Wellington, que tem que estar previsto em lei, né, para que um trabalhador seja demitido por justa causa, existe a possibilidade do juiz ele analisar o caso concreto em uma hipótese que não esteja previsto ali no artigo 482 da CLT, ele considerar como ato grave ao ponto de reconhecer uma demissão por justa causa de um trabalhador ou não? Valdemar, existe essa possibilidade, muito embora eu entendo que não é legal, não é aceito, no meu entendimento. Por quê? Se o artigo 482 da CLT, ele prevê que para ser considerado como justa causa tem que estar expresso. Não estando expresso, no meu entendimento, uma interpretação deste artigo causará, no meu entendimento, uma nulidade, Valdemar. Perfeito. Isso porque a própria lei estabelece as hipóteses que estão restritivas. Então, se nós temos um entendimento de um juiz que aplica ou que reconhece, melhor dizendo, dentro de um processo uma demissão por justa causa que não esteja tipificado, e aí vai de encontro ao que você explicou desse primeiro requisito, está tipificado em lei a possibilidade, então essa decisão no mínimo vai ser nula, no seu ponto de vista. Valdemar, no mínimo ela é questionável. Ela tem total capacidade de, através da ingressão da ação trabalhista, se ser questionada na Justiça do Trabalho e aí tentar a nulidade desta justa causa praticada pelo empregador. Perfeito, doutor. Nós conversávamos antes aqui desse bate-papo no vídeo, o senhor falava da questão da gravidade como sendo essencial. Explica pra gente que seria talvez aí um segundo elemento, né? Tem que estar previsto na lei, no artigo 482 da CLT, como você bem esclareceu, né? Que é o princípio da tipicidade. Fala um pouco da questão da gravidade do ato para justificar uma demissão por justa causa. O que seria essa gravidade, doutor? Valdemar,
A respeito da gravidade, isto é, o ato praticado pelo empregado ele tem que ser no nível gravíssimo. Um exemplo bem simples, Valdemar. O empregado ele faltou um dia da semana, no outro dia ele compareceu ao trabalho, sem justificativa da falta de um dia anterior. Nesse único ato, durante a jornada de trabalho ou durante o contrato de trabalho, a empresa simplesmente aplica uma penalidade máxima, isto é, uma justa causa. Esta justa causa aplicada por ele, Valdemar, ela foi além, ela está desproporcional, Valdemar. Eu quero trazer isso para um plano um pouco mais prático, trazendo exemplos concretos, como por exemplo, digamos que essa pessoa comece a atrasar no seu trabalho, por um motivo qualquer, mas ela não tem a intenção de se desligar da empresa, por um momento que ela está passando difícil ali na vida. Ou ocorre, como você bem explicou, uma falta injustificada em algum momento ali do seu contrato de trabalho. Como dosar a gravidade de algum ato ou de outro para se aplicar essa penalidade máxima, como você explicou, que é a demissão por justa causa? Como se aferir se o trabalhador cometeu ou não uma falta considerada gravíssima? Valdemar, como analisar essa situação? Como saber se o ato que o empregado cometeu é de natureza leve, grave ou gravíssima? Por exemplo, um ato que você falou aqui de atraso. Ele ocorre de atrasar 15 minutos, 20 minutos do seu horário de entrada. Esse ato, Valdemar, no meu entendimento, é um ato leve. Esse ato leve deve ser, no mínimo, ser advertido. Começa-se com uma advertência, por exemplo, verbal, Valdemar. Depois, vamos supor que ele continue nesses atos, continue o atraso, e aí pode sim, que futuramente ao longo dos vídeos nós vamos mencionar que é a desídia. Ora, retornando para essa gravidade, a empresa vai ter que analisar, vai ter que ter uma proporção. O que é um ato gravíssimo e o que não é, Valdemar? Wellington, então você já entrou no terceiro requisito, se assim podemos nomear, que é o princípio da proporcionalidade. Então, eu acho que com esse princípio você responde como se analisar a gravidade de um ato para se aplicar ou não uma justa causa. O que vem a ser esse princípio da proporcionalidade para aplicá-lo numa situação de análise de demissão por justa causa ou não, Wellington? Valdemar, se o trabalhador chegou atrasado, uma advertência, sim, é uma advertência proporcional. É muito subjetivo falar em proporcionalidade. Por quê? Esse ato de proporcionalidade, esta opinião se é proporcional ou não, caberá sempre ao empregador e nunca ao empregado. Por isso mesmo, se muitas vezes o empregado ele comete um ato ou uma falta e a empresa entender que é proporcional, ela vai aplicar uma advertência, Valdemar. Então, é muito subjetivo esse ato de proporcionalidade para determinar se o ato que ele cometeu é de natureza leve, grave ou gravíssima. Então, resumindo o cenário aqui dessa nossa conversa, doutor, então nós podemos considerar que a demissão por justa causa, ela deve estar prevista em lei, deve ser restrito a um ato gravíssimo e o ato da aplicação da justa causa tem que ser analisado o princípio da proporcionalidade para não dar um remédio, uma dose de um remédio maior do que ele deve ser dado dependendo da situação concreta e individual de cada situação ali vivenciada pelo trabalhador, é isso? Perfeitamente. Agora, Valdemar, nós não podemos esquecer um princípio importantíssimo da Justiça do Trabalho e ele tem que estar previsto, sim, é o imediato, isto é, o trabalhador cometeu um ato durante a sua jornada de trabalho, a empresa tem que aplicar essa justa causa, se possível, naquele momento ou no máximo, no meu entendimento, de 24 a 48 horas, Valdemar. Caso contrário, poderá se gerar o quê? Um perdão tácito. O empregado cometeu uma falta que a empresa entende que é gravíssima, no entanto, ele aplica a justa causa a esse trabalhador, no mínimo uma semana depois, a Justiça do Trabalho entende-se como perdão tácito, Valdemar. Doutor, perfeita essa sua observação. Então, além de toda essa questão que nós levantamos aqui, tipicidade, gravidade e proporcionalidade, a aplicação da justa causa deve ser imediata, né? Muito bem frisado isso, viu, doutor? Muito bem.
Até mesmo porque não faz muito sentido o trabalhador cometer uma falta, continuar trabalhando e um mês depois o seu empregador, seu supervisor falar, olha, hoje você está sendo demitido por justa causa porque um mês atrás você fez isso. Então estaria ali saindo fora desse princípio da imediatilidade. Eita! Você tá entendendo por que, que eu não... Eita! Você tá entendendo por que eu falei imediato? Eita! Vamos lá. Eu falo imediato que é mais fácil. Então estaria saindo fora desse princípio, eu vou tentar falar aqui, doutor, não sei se eu vou gaguejar, imediatialidade, não sei se eu falei certo, ou o princípio de ser imediato, né, pra gente não gaguejar aqui e ficar mais fácil de falar. Mas basicamente é isso, né, tem que ser um ato imediato, tem que ser grave, tem que ser aplicado de forma proporcional e principalmente tem que estar previsto na CLT, não é mesmo? Maravilha, Maldemar. Então tá certo, com isso a gente encerra esse primeiro bate-papo. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, acompanhar a gente também no Instagram, @saberalei, no nosso site saberalei.com.br. Nós temos vários artigos, nós temos inclusive um texto exclusivo tratando de demissão por justa causa, quando ela é aplicada de forma irregular, como a anular, quais as providências judiciais cabíveis. Então convido você também a acompanhar o nosso conteúdo no site, o link está aqui na descrição desse vídeo e eu aguardo você numa próxima oportunidade e você também, doutor, aguardo no próximo vídeo. Até a próxima.